PT se caga de medo de Trump invadir o território brasileiro com suas armas da mesma forma que Trump está tentando invadir a Venezuela. Isso, definitivamente, o governo do PT quer a governalização do combate ao crime, mas nunca do verbo jamais decretar que essas facções são organizações criminosas, porque, afinal de contas, o PT se caga de medo de Trump invadir o território brasileiro com suas armas da mesma forma que Trump está tentando invadir a Venezuela. Isso é a narrativa do PT que você vai ouvir por aí, como copia e cola na boca de esquerdistas desavisados. Vamos conversar sobre isso, sobre a dificuldade de decretar mesmo, né? Transformar essa nomenclatura de organização criminosa para organização terrorista. Vamos ver se é tão difícil assim e se faltam mesmo peculiaridades para que isso aconteça. Uma pergunta que eu quero deixar para vocês é: todo mundo ficou sabendo que Alexandre de Moraes ia se encontrar com várias ONGs, dentre uma delas, a mais poderosa, a mais rica, a mais influente, a ONG que representa, né, toda a cúpula ali do Marcinho VP. Vocês souberam do resultado dessa reunião? Pois eu acho que eu descobri. Sim, queridos, é o Alexandre de Moraes abrindo inquérito permanente, como se isso tivesse alguma previsão em nosso ordenamento jurídico. Tem gente que garante que o Brasil já é um narco-estado. E você? O que você acha? Deixe seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa base a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma olhada em tudo aí. Mas antes de ir para essas celeumas internacionais e nacionais a respeito de crime organizado, facção terrorista, organização terrorista, Alexandre de Moraes abrindo inquéritos permanentes, vamos falar de Tarcísio? Vamos dar um pulinho lá em São Paulo? Porque, gente, saiu ontem de manhã, por Bela Megali, que Tarcísio de Freitas pediu desculpas a Alexandre de Moraes após chamá-lo de tirano lá na manifestação da Avenida Paulista, que ele só chamou porque ele foi muito pressionado pela população. Eu comentei sobre isso aqui, muita gente me xingou e está aí na sua tela. A Valéria Mazabella Megali faz um monte de fake news. Sabe por que eu acho que pode ser muito verdade? Eu quero levar isso em consideração, porque até agora Tarcísio de Freitas não veio a público dizer que a Bela Megali é uma mentirosa. E você acha que Tarcísio de Freitas pediu desculpas a Moraes? Se você acha, digita 1. Se você acha que não, que é tudo mentira da Bela Megali, digita 2. Senhores, parece que definitivamente Eduardo Bolsonaro tem razão. Vocês viram o podcast que Eduardo Bolsonaro participou dizendo que vai vir candidato à presidência da República? Nossa Senhor, de tédio ninguém morre. Mas voltando aqui à pauta. Eduardo Bolsonaro diz que Tarcísio é o candidato do sistema. Eu estou cantando essa bola já tem algum tempo para vocês. Você já chegou a alguma conclusão? Deixa nos comentários para mim. Vamos avançar que também tem ali uma grande notícia para os ditadores e censores, né? Escravizadores, né? Os senhores de engenho do século XXI. Mais uma para nossa cabeça, olha. O STF publicou o acórdão que prevê censura nas redes sociais a condutas antidemocráticas, sem, no entanto, tipificar o que é uma conduta antidemocrática, sendo assim, qualquer coisa que eu, por exemplo, que sou de direita bolsonarista roxa, fizer na rede social, se eu der um matim, em vez de ouvir saúde, eu vou ouvir desde presa. Porque pode ser considerado uma conduta antidemocrática, como foi considerado uma conduta nazista de Bolsonaro beber leite para incentivar, né, o agronegócio, enfim. Quem fez um vídeo muito interessante a respeito desse assunto foi o Peter Lancapos, esse vídeo aqui que você está vendo na sua tela. Então, se você quiser mais detalhes, corre lá. Eu vou dar uma olhada com mais calma e falo em detalhes sobre esse assunto com vocês ainda até o fim de semana. Eu tenho comentado com vocês que Lula já bateu o pé e disse que não vai fazer GLO no Rio de Janeiro porque pobre não tem que ter proteção de polícia. Quem merece ter proteção de polícia é o pessoal lá de Belém do Pará, para inglês ver, porque nem é o pobre de Belém do Pará, não, tá? É o pessoal que está indo se hospedar em Transatlântico para participar da COP30, que segundo eles é para proteger o ambiente, mas de proteção de ambiente não tem nada, quero saber onde eles vão jogar o lixo gerado lá naquele Transatlântico, mas isso é um assunto totalmente secundário. Mas para esse big evento, porque afinal de contas, a elite, né, aristocrática, comunista do Brasil merece ser protegida. Para esse evento, teve GLO decretado por Lula lá em Belém. Acontece que a coisa está tão periclitante no Brasil que jornalistas estrangeiros fazendo cobertura da COP30 em Belém do Pará foram assaltados. Senhores, quando o crime não respeita nem GLO, é porque o negócio já foi pro vinagre, ó. Faz tempo. Você sabia disso? Que assaltante no meio da rua botando para quebrar durante GLO em Belém? Pois é. O que não ficou também muito bom foi um salve que aconteceu em Belo Horizonte. Parece que traficantes de uma facção local lá
colocou fogo em ônibus e mandou recado. Disse que iam queimar BH inteirinha. Eu não me aprofundei ainda no assunto, mas como tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje, eu resolvi trazer esse recorte para vocês entenderem como tá duro o negócio. Bom, tá ali a maior confusão de que vai decretar que a facção criminosa é organização terrorista, não, e por que não, e tal. Vamos ouvir o professor Renato Galeno, do IBMEC, que ele explicou os desafios de enquadrar facções criminosas como grupo terrorista. Eu quero que vocês ouçam o Galeno. Vamos lá comigo. Há muito tempo, a comunidade internacional procura uma definição do que é terrorismo. O terrorismo, em última instância, é alguma coisa que só se pode discutir recentemente como uma das suas características mais básicas. É espalhar o medo por uma sociedade inteira, uma parcela significativa de uma sociedade. Bom, eu acho que isso aqui, olha, realmente é uma tentativa de espalhar o medo. Ó. Nós vamos incendiar tudo, nós vamos queimar BH inteira. Eu acho que está dentro da característica solicitada. É necessário os meios de comunicação modernos, pelo menos o telégrafo, a mensagem do medo, ela tem que se espalhar. Então, a primeira tentativa que foi feita de se criar algum tipo de legislação relacionada a uma definição do terrorismo, já é nesse século, já é de 1937, tá? No ambiente da Sociedade das Nações. Mais recentemente, a mais talvez influente definição do conceito de terrorismo é algo que vai surgir no ambiente da Assembleia Geral da ONU em 1994. Nesse momento, há uma proposta que foi aprovada pela maioria dos estados de definir o terrorismo como alguma coisa que tem pelo menos 3 aspectos. Para você definir uma ação, um grupo ou um indivíduo que participe de um grupo como terrorista, essas ações têm que ter violência ou pelo menos uma ameaça digna de credibilidade. Parece que foi isso que aconteceu, por exemplo, em BH ontem à noite. Tá aqui. Traficantes incendeiam ônibus e mandam um recado. Vamos queimar BH inteira. O que, diferentemente, não aconteceu no 8 de janeiro, porque não tinha ninguém armado lá. Mas seguindo. A ação da força, da violência, ela tem que, obviamente, espalhar o medo, mas, e é aqui que talvez more o principal problema que eu percebi no debate tal qual está estabelecido hoje, o fato de que tem que haver uma motivação de caráter político. E o que se fala de uma... Tem que haver uma motivação de caráter político. Eu acho que tomada de território e impedimento do Estado cumprir o seu dever para com os impostos cobrados do cidadão é algo de caráter político, mas tem algo também de caráter muito político. Numa matéria que Metrópolis fez, entrevistando políticos que confessaram que são obrigados a usar cor autorizada pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro para poder fazer campanha em comunidade. Diz que o assessor de vereador do Rio de Janeiro afirma que políticos precisam de autorização do CV para fazer campanha em favela. Olha, professor Galeno, se isso aqui não é uma motivação política, eu não sei mais o que é que falta. Então eu acho que nossas facções criminosas, nossas organizações criminosas atendem a todos os quesitos necessários, inclusive o político, não é? Para serem categorizadas como organizações terroristas. Vai acontecer? Eu acho muito difícil. Por quê? Porque o mesmo governo que é totalmente contra declarar que as facções criminosas são organizações terroristas, esse governo, de olho no sucesso que Cláudio Castro fez lá no Rio de Janeiro, com a grande mega operação que mandou aquele monte de gente, menino do crime para a vala, o governo já entrou em contato com Cláudio Castro, Alexandre de Moraes já veio aqui ao Rio de Janeiro, já conversaram e tudo. E o que saiu disso? O canal do governo fez uma matéria falando que o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, do Ministério da Justiça, se reuniu com o secretário de Segurança do Rio de Janeiro para definir ações integradas entre as forças policiais. Percebam que eles não descrevem quem é o secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Nomeado só está lá o federal. Vocês têm noção do que isso significa? Você, querido, não é importante. Quem é importante é o Sarrubo, tá? E aí, o Sarrubo deu uma entrevista também... Espera só um pouquinho, gente. Perdi a matéria. Ele deu uma entrevista também na CNN... todo orgulhoso, sentindo todo o poder dos holofotes. Aquele sorrisão, assim, de quem manda em tudo. Segundo ele aqui, ele vai determinar equipes exclusivas para atuarem junto ao governo do Rio de Janeiro e ao secretário, de Segurança do Rio de Janeiro contra o crime organizado, que jamais, na vontade do governo federal, será uma facção terrorista. E a Gleisi Hoffmann, ela veio corroborar. O governo é contra. Vamos ouvir. Nós somos contra, porque ele terminou contra. Somos contra esse projeto que equipara as facções criminosas ao terrorismo. O terrorismo tem o objetivo político e teológico, e o terrorismo, pela legislação internacional, dá guarida para que outros países possam fazer internação no nosso país. Nós não concordamos com isso. Tá se cagando de medo. Isso porque eles garantem que Donald Trump invadiu a Venezuela. Mas, enfim, sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Talvez eles tenham em mente que melhor é fazer como a justiça mandou, que foi devolver o helicóptero de 7 milhões, lancha e mansão de André do Rap
quando eles foram buscá-lo, mas não tinha, né, um mandado de busca e apreensão, então não podia apreender esses bens maravilhosos que o André do Rep não consegue comprovar renda lícita para ter esses bens no nome dele. Mas o André do Rep pode. Vai você apresentar um grampinho de ouro, um brinquinho de ouro que não corrobore com a sua renda declarada no imposto de renda, no leão. Vai lá, tenta sorte para você ver. Mas o André do Rep, que nunca deve ter trabalhado na vida, não consegue apresentar uma renda lícita para ter esse monte de coisa. Helicóptero de 7 milhões de reais, lancha e mansão. Isso eles mandaram devolver para o André do Rep. E olha que Lula não ficou nem revoltado, porque o André do Rep quer um helicóptero de 7 milhões de reais. É isso. E aí, no meio da bagunça em que Donald Trump está mandando uma mensagem inequívoca para a Venezuela, para o narcoterrorismo, para o narcotráfico aqui na América do Sul, durante este embate, o porta-voz, né, de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele disse que o presidente Lula vai à reunião da CELAC na Colômbia. Foi lá na Colômbia que as Farc se transformou em partido político. Foi lá. Mas, enfim, talvez eles queiram isso também. Mas o Mauro Vieira disse que Lula vai dar um pulinho lá, na Colômbia, na reunião da CELAC, em apoio à Venezuela e a Nicolás Maduro. Tem muita gente aí garantindo que a gente pode já chamar o Brasil do país do narcoterror. Você acha que nós já chegamos lá? Deixa nos comentários para mim. Gente, eu fiquei pensando aqui durante o dia, gente, não apareceu nenhuma notícia do resultado da reunião do Ovo que Tudo Vê com aquelas ONGs, que inclusive dentre elas estava, né, a mais badalada de todas, que é a ONG que representa a cúpula lá do Marcinho VP e companhia. Não tinha tido nenhuma notícia, até que, não mais que de repente, Globo News chega, né, com a Natuza Neri dizendo que o STF, que aí não nomeou ministro, né, mas como não teve nenhuma outra notícia relacionada ao assunto no dia, eu acho, e é achismo, é só um pitaco, só uma análise, de que tem a ver com isso aqui, ó, que o STF determinou que a Polícia Federal abra um inquérito permanente para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. Vamos lá. Primeiro, STF não abre inquérito. Segundo, muito menos permanente. Porque não existe inquérito permanente, não existe previsão jurídica de inquérito permanente no nosso ordenamento. Gente, virou zona, esta zona virou zona. É sem palavras. E como que a Natuza Neri apresenta isso? Sem o menor rubor, ela não fica nem constrangida. Ela é incapaz de dizer, isto não existe, pelo amor de Deus. Juiz abrindo, judiciário abrindo inquérito, e muito menos permanente. O inquérito tem tempo para ser aberto, ser fechado. Bom, quando fala em inquérito permanente, eu já me arrepio todo. Eu lembro do inquérito da fake news, inquérito da milícia digital, inquérito da Tonga, da Mironga, do Caboletê, tudo contra a direita. O que será que esse povo está querendo, abrindo um inquérito permanente contra o crime organizado? Tipo assim, raposa cuidando do galinheiro? Talvez seja, eu não vou cravar aqui com vocês, né, porque quem sou eu na fila do pão para me precipitar dessa magnitude? Mas o STF abriu inquérito permanente. É a nova jabuticaba mais escandalosa que tudo na vida que você vai ver aqui no país, e cidadão nem incapaz de parar e questionar. Esta merda não pode ser feita. Mas enfim, quem somos nós, né? Pois é. E Cláudio Castro, como que tá? Ontem nós ficamos sabendo que ele dobrou a aposta e diz que já tem agendadas mais 10 operações contra o crime organizado. O mínimo que eu, como cidadã carioca, espero é que as datas ainda não tenham sido informadas às autoridades pertinentes que exige a DPF 635. Porque vocês sabem, né? Doca conseguiu picar a mula. Vai saber quem mais vai conseguir picar a mula depois que Cláudio Castro informar as autoridades que a DPF 635 exige da data da operação. Pois é. Enfim, eu fico só tergiversando, mas eu acho que as operações têm que continuar ininterruptamente até esgotar a força de bala, né? Da facção criminosa, que eu chamo de facção terrorista. E, obviamente, há exemplo da justiça que mandou devolver os bens vultuosíssimos, caríssimos para o André do Rep. A justiça quer caçar mesmo o mandato, a chapa de Cláudio Castro. Blá, blá, blá. A relatora disse que blá, 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 configuração de abuso de poder político e econômico, em amplitude e gravidade que comprometeu a normalidade e a legitimidade das eleições de 2022 no estado do Rio de Janeiro, bem como em conduta vedada a agentes
públicos. Ou seja, ela já disse, caça esse cara logo, porque senão eu não vou ter o que falar para os meus parceiros aqui. Deve ter sido, porque é incompreensível uma ação dessa, que do Neida, faz de conta que a gente acha que é a do Neida mesmo, surgiu um processo de cassação e que foi julgado em tempo recorde. Pois é, senhores. E aí, já somos um narco-país? O que você acha? Deixa aí nos comentários para mim. E se você ficou até aqui, você anda muito preocupado com a situação econômica do seu país, vou te dar uma mega dica que vai fazer você sair do... Para tudo que você está fazendo e preste atenção nesse recado. Olha só, a matéria que acabou de sair, ainda há pouco, dia 9 de outubro de 2025, o IBGE informou que o home office já é a realidade profissional de mais de 14 milhões e 700 mil brasileiros. Só para você ter uma ideia, 1 a cada 5 mulheres que trabalham de casa. E no caso dos homens, é 1 a cada 6. Aí você consegue perceber duas coisas, que a situação em home office é mais comum entre as mulheres. Sim, o home office só cresce. E o mais curioso disso tudo é que nessa situação tem gente de tudo quanto é segmento, de tudo quanto é profissão e de tudo quanto é mercado. Tem gente trabalhando com venda, tem gente trabalhando com prestação de serviço. É um universo infinito. Tem gente até ganhando muito bem com plataformas como a Amazon, Magalu e Mercado Livre, que inclusive eu já comentei aqui com vocês sobre as vendas dos produtos que eu faço pela Amazon. Pessoal, para vocês terem ideia do que a gente está falando, as vendas online sem estoque já movimentaram só no ano de 2025 mais de 100 milhões de reais. É um número muito alto. Então sim, tem muita gente trabalhando de casa, mudando de vida e exercendo isso 100% home office. E se esse é o seu sonho, se você também quer aprender como trabalhar de casa, organizar a sua vida, fazer o seu horário, ter liberdade como eu tive de mudar de São Paulo para o Rio de Janeiro mais que urgente para poder socorrer a minha família, então eu super indico para você a Escola de Negócios Digitais do nosso querido amigo Daniel Alvarenga, que também é youtuber de direita. E para acessar a Escola de Negócios Digitais do Daniel Alvarenga é só você clicar no primeiro link que está aqui no comentário fixado e na descrição de todos os nossos vídeos. Clica no link, vai lá no zap do Daniel, diz que você quer entender melhor como que funciona tudo isso. E lá nós vamos liberar para você 3 aulas gratuitas que vai fazer com que você aprenda do que nós estamos falando. E pode ficar despreocupado, porque não é bet, não é tigrinho, não é curso para aprender a vender curso, é trabalho sério, honesto, dedicado, e eu tenho que avisar vocês. É trabalho suado, tá? Você não vai ficar rico fácil, não. Ah, e você que já tem a sua profissão, saiba que você pode exercê-la através do digital. Você só precisa conhecer e dominar as ferramentas para isso. Dá uma olhada no testemunho que a gente recebeu há dias atrás. A Fábrica de Ideias da Cris comentou: eu trabalho em home office desde 2022, hoje sou nômade digital. Caminho sem volta. Tá vendo só? Quem começa não quer parar mais. Afinal de contas, na escala 6x1 da CLT, qual o trabalho que vai te oferecer um bom pagamento, bons lucros e você mesmo fazendo o seu horário e estabelecendo as suas prioridades? Eu pago as minhas contas com o digital há pelo menos 10 anos e posso garantir para vocês, se tiver dedicação, seriedade e compromisso, você vai dar uma viradaça na sua vida. Então é isso, vou deixar o link no comentário fixado e na descrição dos vídeos, aproveite. E eu vou ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento e o seu comentário. Uma fortuna em ouro pelo seu comentário magnífico e magnânimo. Deixa aí, já podemos ser chamados do país do narcoterror? Você gosta do meu trabalho? Ó, aqui tem um Pix, você pode nos apoiar, é doarpravaleria@gmail.com, qualquer valor é muito bem-vindo. E a gente se encontra nos comentários. Tá ruim. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tá bom, não. Mas desistir nunca foi uma opção. Quem vem comigo?